Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo e tenho feito a leitura deste livro, Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Eu estava seguindo uma ordem aqui, uma ordem cronológica, no caso, e iria começar o capítulo 3, que vai falar um pouco das psiquiatrias reformadas, as rupturas com a psiquiatria, Só que daí eu resolvi fazer um caminho diferente agora e sair um pouquinho dessa linha histórica que eu tenho feito, seguindo aqui o livro página por página, e vou falar um pouquinho sobre as ideias que a gente tem sobre a loucura, sobre o louco, e como a gente pode talvez pensar diferente a partir de uma ampliada no olhar, investigando umas outras áreas, algumas brechas que ficam, E eu vou seguir então na página 71 e não sei nem de qual capítulo é, deixa eu dar uma olhada, é que eu já li, estou quase no final, mas aí eu fico voltando na leitura para fazer os vídeos. É o capítulo 4, página 71, então vamos lá. Ao longo de sua história, todas as sociedades criam determinadas interpretações sobre fatos, pessoas e coisas. Todas procuram dar sentido às coisas e sensações que veem, experimentam ou temem. Essas interpretações e sentidos se tornam representações coletivas, pois passam a ser, por um processo natural, compartilhadas de uma forma semelhante pelos componentes do grupo social. Aqui ele fala de um processo natural, de esse compartilhamento das ideias. Não que as ideias sejam naturais, porque elas não são. Os conceitos, as coisas, tudo que a gente entende é construído e modificado no decorrer da história. O que tem de natural nisso é o compartilhamento. Por exemplo, se você repete muito uma ideia, uma regra, uma lei, um pacto, ele se torna com caráter de verdade, sabe? Como se fosse uma verdade que sempre foi e não foi pensada, nem tem função social, enfim. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que abre caminho para tudo. Você ter essa ideia de que as coisas não têm uma verdade pura, não tem uma pureza. O significado das coisas não tem uma pureza, como se nascesse da terra, sei lá, fosse criado pela luz. O humano, ao longo da história, foi criando significados e significantes para essas coisas. E a gente vai entendendo tudo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, desde que a gente nasce, como se fosse uma verdade absoluta. Na verdade, não é. A psiquiatria contribuiu muito para que a sociedade entendesse que o louco é perigoso, que lugar de louco é no hospício, que o doente mental é irracional, que o doente mental é reticências. Sempre essa ideia aqui, por exemplo, vamos falar dessa ideia de que as coisas são criadas e se dá significados para elas. Essa ideia do doente mental. Aqui vai se pensando do doente, a doença da mente, não do sujeito que sofre. É aquela coisa que eu venho repetindo nos vídeos anteriores de que se olha para a doença, se pensa doença, mas não se leva em conta o que o sujeito está vivenciando. Não se leva em conta que é algo que não é capturado, algo que não é mostrado em exame, algo que não é localizado. Isso vai muito da dimensão da linguagem, isso vai muito na dimensão do inconsciente, que é aquilo que a ciência tradicional não captura. Eu falei isso em alguns vídeos aí atrás. Então a gente vai seguindo sempre essa linha de pensamento. É assim que eu vou estruturando minha ideia, de acordo com o que eu vou lendo, de acordo com o que eu vou vivenciando, de acordo com os desafios que aparecem no meu trabalho prático também, minha observação do mundo, o que eu escuto das pessoas. Então dá para ter um parâmetro assim, Então tem sempre uma base que vai nos guiando, e essa é uma das bases fundamentais para o meu trabalho e para observar e tentar entender o mundo e as questões do mundo, que é a dimensão da linguagem, a dimensão do que é significado a partir do que se diz, no sentido de o que você está dizendo necessariamente.
né? O que está dizendo por trás do que você diz, né? Então, quando a gente pensa doente mental e esses significantes aqui vão aparecendo, né? Lugar de louco é no hospício. Isso é muito complicado, né? Porque você está reafirmando uma lógica manicomial, né? Quando você fala no dia a dia, né? Mesmo brincando, lugar de louco é no hospício, né? Pode internar, né? A gente brinca, né? A gente faz isso porque isso é repetido, 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 repetido. A gente não se dá conta de que a gente pode estar dizendo uma bobagem, né? A gente pode estar reproduzindo um preconceito, né? E daí, eu já ouvi muito assim, as pessoas dizendo, mas eu só estou dizendo por dizer, né? Só estou dizendo, não é por maldade. Mas aí que tá, né? Isso que você diz sem querer dizer, isso faz parte de algo que está no inconsciente, né? Por mais que você não esteja querendo ofender alguém, a partir da linguagem você diz de como essas ideias estão estruturadas em você, no seu inconsciente, né? Então dá para ter uma ideia assim da percepção que a pessoa tem das coisas quando ela diz determinantes significantes, né? Então assim, questionando aqui essa coisa da doença mental, né? A gente volta. Você já parou para pensar em quantos preconceitos existem sobre as pessoas com problemas mentais? Acabamos de dizer, né? Exatamente por isso. Essa ideia de que o louco é aquele que não é normal e existe uma normalidade, supostamente. Coisa que, na prática, a gente vê que não, né? Não é isso, né? A normalidade é muito questionável, né? A gente pode pensar pessoas mais adaptadas, talvez, né? Eu penso assim, né? De acordo com o que eu leio, observo, enfim, né? Não é um achismo simplesmente. É o que eu vejo e o que eu leio, que bate, sabe? Claro que tem brechas, mas é por aí. Então assim, né? Quantas anedotas existem sobre loucos? Quantos casos de loucos furiosos, assassinos, pervertidos? É interessante isso aqui, né? Porque eu gosto muito de filmes de terror, e desde criança, na verdade. E na indústria americana cinematográfica, a ideia que se cria de um louco é muito pejorativa e muito problemática, né? Sempre a ideia daquele louco perigoso que precisa ser acorrentado, né? Michael Myers precisa colocar a máscara para matar. Claro, aquilo ali é uma alegoria, né? Tudo isso, mas no imaginário popular, a gente vai criando essa ideia do louco na nossa mente, né? Aquele cara de que pode matar, né? Pode, sei lá. É sempre aquela ideia de periculosidade, né? E tudo isso aqui, como eu disse já anteriormente, aqui diz, né? Que de certa forma a psiquiatria contribuiu muito para que a sociedade entendesse que o louco é perigoso e etc, né? Daí tem esse cara aqui, né? O Kraepelin. Eu não sei bem quem é ele, eu não lembro agora aqui no contexto de onde estamos. Mas certamente é um médico aí dessa época, né? Ali junto de Pinel, né? Daí aqui, naquela mesma aula inicial do curso de clínica psiquiátrica, tá dando uma aula de clínica psiquiátrica, e ele diz o seguinte: pelo menos um terço do número total de suicídios tem por causa eventual diferentes transtornos mentais. Isso aqui a gente dá para fazer uma análise linha por linha. Veja bem, pelo menos um terço do número total de suicídios tem por causa eventual diferentes transtornos mentais. Aqui você está dizendo que, afirmando que, supostamente, a causa de alguns suicídios, né? Um número aí considerado alto, eles são causados por diferentes transtornos mentais, como se o transtorno mental fosse unicamente responsável pelo suicídio, né? Daí você vai ignorando várias camadas das relações, né? Isso que é olhar para a doença, olhar para o sujeito, né? Porque tem muito mais do que isso, né? Você não pode dizer a minha depressão me matou. Não, você estava no processo depressivo, né? Tinha um diagnóstico de depressão,
Mas não foi a depressão, né? Dentro dessa sua depressão tem aí fantasias, traumas, desejos, né? Então não é tão simples, né? Como em menor escala, eles são também os indutores dos crimes contra o pudor. Aquela ideia de que o louco, o cara com transtorno mental, a mina com transtorno mental, perde o livre-arbítrio, perde a responsabilidade de si, o criminoso que dá aquele atestadão de louco e é considerado incapaz de responder por seus atos. Claro que existe, né, situações que isso acontece, né? Só que daí a gente está falando de um carimbão assim que é problemático. Mais uma vez não é tão simples. Né? A gente não pode dizer que os crimes contra o pudor, incêndios, roubos, fraudes e outros multidões e outros crimes, né? Que a causa do crime é o transtorno mental. Não tem como dizer isso, né? Tem uma série de fatores aí, né? Por exemplo, sei lá, a minha psicopatia me fez roubar, a minha psicopatia me fez matar. Não é só isso, né? Tem muitas camadas aí. E, de novo, à medida que você olha para a doença, não para o sujeito, você, inclusive, pode desresponsabilizá-lo. Tanto culpabilizá-lo como responsabilizá-lo, dependendo da situação, né? Multidões de famílias choram em suas ruínas por causa destes desventurados enfermos, que dissiparam fortunas ou meios de existência em iniciativas insensatas ou por causa do empenho em aliviar sofrimentos sociais. E essa parte é interessante, pelo menos reconhece que há um sofrimento social. Sofrimentos sociais e corporais nascidos em virtude da preguiça, olha só. Aí é complicado, hein? Como assim, né? Da incapacidade para o trabalho, olha só. Que acompanham quase sempre a todos os transtornados de mente. Olha só. Continua aqui, o Paulo Amarante faz uma crítica, claro, a essa afirmação aqui, porque, né, tem muitos problemas, vi muito um olhar moral, né, associa transtorno mental com preguiça e fala-se de uma incapacidade para o trabalho. Então, assim, né, olha só o viés, né, olha só o viés. É importante ler o que está sendo dito e questionar quem está dizendo e qual o benefício de quem diz, qual o malefício de quem sofre o que está sendo dito, né? E questionar. Eu ia continuar aqui, na verdade, mas não dá para fazer um vídeo só. E daqui a pouco, em breve, eu continuo com essa linha de pensamento. Depois eu volto lá para começar o capítulo 3, mas aí eu quis fazer um salto para depois retornar, porque eu acho interessante, tá bom? Até mais.